Olá, meus amigos e minhas amigas, graça e paz, no nome de Yeshua HaMashiach. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e já estou com o meu rascunho em mãos, porque hoje eu vou falar sobre Jesus tocando em 6 pessoas. Exatamente, a Bíblia Sagrada diz que Jesus tocou em 6 pessoas, mas a Bíblia também diz que 6 pessoas tocaram em Jesus. Olha que coisa linda. Jesus tocou em 6 pessoas e 6 pessoas tocaram em Jesus. Se você quer aprender tudo isto e muito mais, assista esse vídeo até o final. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e ativar o sininho para receber novas notificações. Já pegou o papel e a caneta? Então se aproxime, chegue bem pertinho para fazer todas as anotações. Até porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Então todo o conhecimento é bem-vindo em nossa vida espiritual e ministerial. Meu amigo e minha amiga, a primeira pessoa em quem Jesus tocou foi um leproso. Exatamente, pessoal. Essa história está em Mateus capítulo 8. Jesus tocando em um leproso. Mas Jesus, ou qualquer judeu, não podia tocar em um leproso, por 7 motivos. Então, existiam 7 motivos pelos quais um judeu não poderia tocar em um leproso. O primeiro motivo era que a doença, a lepra, era contagiante. Então, todos os leprosos tinham que ficar longe das pessoas. E Jesus tocou em um leproso. Mas, segundo a cultura, Jesus, quando tocou no leproso, ficou imundo. Exatamente, pessoal. Segundo a lei judaica, quando Jesus tocou no leproso, Jesus ficou imundo. E então Jesus precisava voltar para o templo de Jerusalém e tomar banho com a água misturada com o sangue da bezerra vermelha. Exatamente, meu amigo. A história judaica diz que todas as pessoas imundas precisava fazer um ritual de purificação. Por exemplo, você, como judeu, se tocasse em uma pessoa morta ou tocasse em um leproso, precisava ir até a sinagoga maior e tomar banho, fazer uma expiação com o sangue da bezerra da expiação, a bezerra vermelha. E Jesus realmente, quando tocou no leproso, Jesus ficou ritualmente ou cerimonialmente imundo. Mas Jesus, pessoal, era totalmente diferente dos judeus radicais. Porque Jesus tocava em mortos, Jesus tocava em leprosos, Jesus tocava em vários tipos de objetos que os judeus achavam que eram imundos, e Jesus não ficava imundo, porque Jesus era o Filho de Deus. Aliás, Jesus é o Filho de Deus. Então, pessoal, existiam 7 motivos pelos quais Jesus não poderia tocar em uma pessoa morta ou tocar em um leproso. Não podia. E esse leproso foi a primeira pessoa que Jesus tocou em seu ministério. A Bíblia não fala o nome desse leproso, mas a história diz que esse primeiro leproso em quem Jesus tocou se chamava Simão. Segundo a história, esse leproso era o pai de Lázaro, Marta e Maria. Então, o pai de Lázaro, Marta e Maria se chamava Simão. E esse Simão era leproso. Mateus capítulo 8, tá bom? E esse Simão foi curado da lepra, pessoal. E se você estudar a história, você vai ver que Marta, Maria e Lázaro também não tinham mãe. Porque a mãe de Marta, Maria e Lázaro já tinha morrido com lepra.
E o pai de Marta, Maria e Lázaro era Simão. Ele também pegou lepra, mas ele não morreu porque Jesus curou ele da lepra, tá bom? E esse Simão, pai de Marta, Maria e Lázaro, ele era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Levi, exatamente, meu amigo. E ele tinha um segundo nome, que era chamado, segundo a história, de Ezequiel, tá bom? Então, meu amigo, eu já deixo aí todas essas pérolas importantíssimas para você, tá bom? Agora vamos falar da segunda pessoa que recebeu o toque dos dedos ou da mão de Jesus. E essa segunda história está em Mateus, capítulo 9, versículo 29. E foi 2 cegos. Pessoal, a história diz que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, na casa de Jairo, porque Jesus curou a filha de Jairo. E ali estava acontecendo um culto na sinagoga. E Jairo era o pastor da sinagoga. Jairo era o pastor. E fora do culto tinha 2 cegos. A Bíblia não fala o nome dos 2 cegos que estavam ali na sinagoga de Jairo. Então Jesus curou a filha de Jairo. Depois que Jesus curou a filha de Jairo, quando Jesus saiu da casa, tinha 2 cegos pedindo misericórdia a Jesus. E então Jesus curou esses 2 cegos que estavam ali próximo à casa de Jairo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, tá bom? Então a segunda pessoa que recebeu o toque das mãos de Jesus foram esses 2 cegos na cidade de Cafarnaum, na casa de Jairo, quando Jesus curou a filha de Jairo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Vamos passar agora para a terceira pessoa que recebeu o toque das mãos de Jesus. Então, pessoal, a terceira pessoa está em Mateus, capítulo 17, versículo 7, que fala que Jesus foi para o Monte da Transfiguração. E lá, no Monte da Transfiguração, Jesus se transfigurou em Deus. Jesus se transformou em Deus. Entendeu? E então, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus se transformou em Deus, na transfiguração, apareceram Moisés e Elias e conversaram com Jesus. Ali no Monte da Transfiguração também estava Pedro, Tiago e João. E quando Moisés e Elias foram embora, Pedro, Tiago e João caíram por terra e começaram a chorar, a adorar a Jesus. E então Jesus tocou nas costas dos 3, Pedro, Tiago e João. Jesus tocou nas costas de Pedro, Tiago e João e disse: levantai-vos. E eles se levantaram. Então, pessoal, esta foi a terceira vez que Jesus tocou nas pessoas. Mateus capítulo 17. Então, pessoal, para onde Jesus ia, Pedro também ia com espada, porque Pedro era o guardião. Onde Jesus estava, ou qualquer missão que Jesus fosse fazer, Jesus perguntava a Tiago, saber a opinião de Tiago, porque Jesus trabalhava com dupla. Ou, melhor, Jesus trabalhava com parceria, né, com o coletivo, e não individualmente, entendeu? Então esse Tiago era um tipo de conselheiro, que conversava com Jesus acerca da missão aqui na terra de 3 anos e meio. E João era o discípulo amado. Então, João sempre estava presente também, porque João era o escriba, o escrivão. Então, tudo era escrito por João, entendeu? Por isso que a Bíblia fala que no Monte da Transfiguração estavam Pedro, Tiago e João. E sempre você vai encontrar essa frase na Bíblia. Pedro, o guardião, Tiago, que era o conselheiro, e João, que era o escriba, sempre ao lado de Jesus, tá bom? E aí, em Mateus 17, versículo 7, foi a terceira vez que Jesus tocou em pessoas, tá bom? Vamos falar agora, pessoal,
sobre a quarta vez que Jesus tocou nas pessoas. E a quarta vez está no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 34, que diz o seguinte: Jesus ia saindo de Jericó e dois cegos começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Um dos cegos se chamava Bartimeu. Todo mundo conhece a história de Bartimeu, não é verdade? Jesus saiu de Jericó e Bartimeu e outro cego começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A história não fala sobre o segundo cego. O primeiro cego era Bartimeu. O segundo era, segundo a história, irmão de Bartimeu. Você sabia que Bartimeu tinha um irmão? Não sabia? Então, leia Mateus capítulo 20, que fala que quando Jesus saiu de Jericó, dois cegos estavam clamando a Jesus. Segundo a história, era Bartimeu e o seu irmão. Como se chamava o irmão de Bartimeu? Você sabe o nome do irmão de Bartimeu? Não sabe, pessoal? Bartimeu deu 12 gritos, ou seja, Bartimeu gritou 12 vezes: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E então Jesus parou, e mandou chamar a Bartimeu. E Jesus curou Bartimeu e o irmão de Bartimeu também foi curado. Mateus capítulo 20, versículo 34, vai falar sobre esses dois cegos, Bartimeu e o irmão de Bartimeu. Agora, pessoal, vamos falar sobre a quinta vez que Jesus tocou em alguma pessoa. E a quinta vez está em Marcos, capítulo 7, versículo de número 36. Anotou? Marcos, capítulo 7, versículo 36. A Bíblia diz que Jesus estava próximo a uma aldeia e de repente saiu da aldeia um homem mudo e surdo. Exatamente, meu amigo. Saiu da aldeia um homem mudo e surdo. Era um demônio que atacava a saúde física daquele homem. E aquele homem ficou mudo e surdo. E então a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão. Jesus cuspiu no chão. E então Jesus colocou o dedo no ouvido do rapaz. E também Jesus colocou o dedo na língua do rapaz. E o rapaz, que era mudo e surdo, voltou a falar. Pessoal, essa história está em Marcos, capítulo 7, versículo 36. Jesus tocando no ouvido e também tocando na língua. Segundo a história, este homem era um sacerdote, porque, segundo a história judaica, todos os sacerdotes deveriam ter a unção de Deus na orelha e na língua. Então, Jesus realmente restaurou aquele sacerdote. Se você quiser saber o nome do sacerdote, é só você procurar alguns livros apócrifos que você vai encontrar o nome desse homem, porque a Bíblia não fala o nome dele. Mas Jesus tocou no ouvido dele e tocou na língua, para se cumprir uma profecia do livro de Levítico, que fala que todos os sacerdotes deveriam ter a consagração de Deus na orelha, na língua e também no dedo polegar da mão e no dedo polegar do pé. E Jesus fez essa consagração nesse sacerdote ali que estava endemoniado, um espírito, um demônio, e ele ficou mudo e surdo. Então, a quinta pessoa que recebeu o toque das mãos de Jesus foi esse mudo e surdo, tá bom? Vamos falar agora sobre a sexta pessoa que recebeu o toque das mãos de Jesus. A sexta. E a sexta pessoa está em Lucas, capítulo 7, versículo 14. Sabe quem foi? O filho da viúva de Naim. Olha, pessoal, a viúva de Naim tinha um filho. Segundo a história, o menino tinha 16 anos. E ele acabou morrendo com uma doença hereditária. Meu amigo, essa viúva perdeu o esposo. E esses demônios e a doença passou para o filho. Entendeu?
Então o filho da viúva também morreu com a mesma doença do pai. E agora Jesus chegou em Naim e a mulher chorava muito. A mulher chorava muito. E então Jesus disse para aquela mulher, não chore. Depois Jesus parou o cortejo fúnebre e então Jesus tocou no esquife. Jesus tocou no esquife, no caixão. E a Bíblia diz que o menino se levantou do caixão. E o menino se levantou pregando a palavra de Deus para Jesus. Porque, segundo a história, o filho da viúva de Naim, quando morreu, foi para o seio de Abraão. E aí Jesus trouxe ele de volta para o planeta Terra. Jesus ressuscitou. E esse menino, o filho da viúva de Naim, veio com um recado, com a profecia do outro mundo para entregar para Jesus. Olha que coisa linda. E aí vai surgir várias perguntas. Por exemplo, qual era o nome da viúva de Naim? Pessoal, o nome da viúva de Naim era Leia. Qual era o nome do filho da viúva? Você sabe o nome do filho da viúva de Naim? Não sabe? Então, pessoal, o nome do filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou, segundo a história, em alguns livros antigos, se chamava Judá. Judá. Entendeu? Então, o nome da viúva de Naim era Leia. O nome do filho dela era Judá. Olha que legal, pessoal. Isso é muito forte. E segundo a história, pessoal, o falecido esposo da viúva se chamava... Pessoal, esses detalhes você não encontra em canto nenhum, meu amigo. Porque são livros antigos que trazem essas histórias. Por isso, meu amigo e minha amiga, eu te convido a adquirir os meus 3 livros para aprender detalhes que ninguém conhece aqui no Brasil. O primeiro livro é o livro do Gênesis, a revelação completa, com mais de 700 páginas, com mais de 1000 detalhes bíblicos e extra-bíblicos, trazendo a história de vários personagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Este livro é especial para todas as pessoas que gostam do conhecimento profundo. Águas Profundas é este livro. Então, este foi o primeiro livro, adquira. O segundo livro que eu lancei é este livro, Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Com 720 páginas, é um dos melhores livros do Brasil a título de informações, porque neste livro você vai encontrar mais de 50 sermões recheados de detalhes importantíssimos que a maioria dos estudiosos brasileiros ainda nem ouviram falar. Então adquira esse livro para que você continue crescendo na graça e no conhecimento. E o terceiro livro que eu lancei é este livro, o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Meu amigo, esse livro, A Olaria de Obreiros, contém mais de 500 páginas e é repleto de detalhes para a formação de homens e mulheres no reino ministerial e eclesiástico. Então, se você quer crescer realmente como obreiro ou como obreira, adquira este terceiro livro imediatamente. Lembrando que todos os 3 livros estão na promoção. Liga para mim ou mande uma mensagem de WhatsApp. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257.
Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.